Hoje eu vim aqui compartilhar com você uma palavra, que são, nem sei que horas são agora, 2h17. E hoje é domingo e eu cheguei na igreja com a família, né? Nós fomos ao culto, à escola dominical, e aí depois nós fomos almoçar. Graças a Deus, né? Tão bom sair em família assim, maravilha. Mas a gente chegou em casa e aí eu fiz planos de descansar um pouquinho. Falei, quando eu chegar vou descansar. Mulher, quando que a gente descansa? Essa hora em casa? Nem domingo. E aí eu tava pensando aqui, eu falei, eu vou compartilhar essa palavra, ainda que, né, eu quisesse, depois de terminar tudo, deitar um pouquinho, enfim, eu resolvi trazer essa atitude. Eu não vou falar esse sentimento, porque não é o sentimento, né? O sentimento ele não passa a não existir mais nesse contexto quando a gente está conectado com as coisas do Senhor. E eu tenho certeza que isso por vezes aflige muitas mulheres, e eu quero trazer uma palavra aqui na qual vai trazer para a sua vida, né? Tranquilidade, paz, um sentimento que não é daqui, né? Mas é Deus na gente. E antes, eu quero ler aqui com você 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós estamos nesse sentido aqui tão apegados ao mundo material, que a gente não consegue compreender o que eu vou te falar agora, a palavra que eu quero compartilhar com você. Se você falar, é fácil falar, mas eu não consigo fazer. Se você pensar assim, não, como que ela faz isso? Que é isso? Tá errado, ela tá errada. Eu vou dizer para você que você precisa orar por esse versículo aqui, porque significa que você, presta atenção, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para você entender isso, você tem que estar muito conectada com as coisas do Senhor. E eu não estou falando aqui para você de ser santa, não, de jeito nenhum. Eu estou falando de leitura da palavra, compreensão, obediência e atitude. Isso é um preço que a gente paga, mas o retorno disso é maravilhoso, tá? Porque eu vivo isso hoje e eu já experimentei o contrário disso há muito tempo atrás e é péssimo. Então, assim, você vai ter que se posicionar de alguma forma, sabe, mulher? Vai ter que, porque não tem como não escolher onde você quer estar ou o que você quer fazer. Até quando você não escolhe nada, você escolheu não escolher, mas você vai colher o fruto por não ter escolhido. Então, se você vai pagar o preço, vai colher o fruto de qualquer maneira, escolha fazer aquilo que é devido. Eu não sei se você que está aqui ouvindo essa palavra é uma pessoa cristã, ou se você não processa de fé alguma, mas a palavra que eu vou trazer hoje é para aquela pessoa que se sente sobrecarregada por vezes no lar, né? No ambiente familiar, onde nós temos várias pessoas juntas ali, é o marido, filho ou filha, e às vezes algum outro parente, e acaba que você agrega muitas tarefas. Então, no dia a dia, isso já tende a te deixar, às vezes, um pouco irritada, porque você se pega numa atividade de servidão, né? Ficar ali servindo o tempo todo, fazendo alguma coisa, né, para todas as pessoas, e quando você pede alguma coisa, a pessoa não presta atenção, ou não faz, ou não se importa.
ou até mesmo quando você vê as pessoas se divertindo, desfrutando, descansando, e você continua trabalhando ali, isso então, por vezes, para você é o fim. Por isso eu li esse versículo antes, porque esse versículo, ele traz pra gente aonde a gente está. Para a gente chegar a algum lugar, primeiro a gente precisa saber aonde a gente está. Então esse é o nosso ponto de partida. Se você conseguir se identificar com o que eu vou falar, com certeza você está fazendo esse discernimento espiritual. Mas se você não conseguir, você está muito apegado às coisas só do mundo, só do dia a dia, só da labuta mesmo do trabalho. E aí eu quero te convidar a parar para ter um momento mais íntimo com Deus. Aprender mais dele, obedecer mais o que ele tem para a sua vida, pela fé, sabendo que é ele que vai prover todas as coisas para você. E não você mesmo da sua força bruta. Então, quando você vai colher de qualquer maneira, que eu falei aqui, pode ser que você colha da sua força bruta. E eu te garanto que o resultado não vai ser tão bom quanto a colheita da bênção de Deus, que é quando você resolve obedecer e fazer o que Ele manda, ainda que por vezes você não estivesse afim, não quisesse, mas você faz porque você está no discernimento espiritual, porque você confia, você sabe quem é o Todo-Poderoso. Então agora eu vou ler aqui com você, que vai fazer total sentido, o que eu quero te passar de mensagem, compartilhar com você, está em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Deixa eu te contar. Então, eu não tenho hábito de dormir à tarde, sabe? Às vezes eu tenho vontade. Domingo, claro, né? Mas, eu não sei qual é a sua realidade hoje. Mas assim, hoje meus filhos são mais velhos, eu tenho um de 12 e um de 17. Mas ainda assim, eles passam a tarde sem me chamar. Mas se eu for deitar para dormir, é incrível. Eles vão me chamar. Vai ter algum assunto que eles vão querer tratar comigo e eles vão até mim. E ainda que eu ensine e eduque muito, se você que está vendo isso aqui me conhece, você sabe que eu faço e prezo por isso. Eles vão me chamar. Cadê a educação, né? Outra coisa, gente, eu não sei como é a sua realidade aí, mas aqui nós somos 4 e acho que de repente uma questão de umas 3 horas são 5, 7 copos na pia de água que a gente bebe. Às vezes dá vontade de botar um copo para cada um com o nomezinho marcado, não dá? Então, imagina, né? Todo mundo ali na atividade e a gente tem que estar lavando, né? Eu já briguei tanto por isso, já chamei tanta atenção. Os meninos eu ainda educo muito em relação a isso. Tanto que muitas vezes, quando eles vão à casa de alguém, graças a Deus eu recebo elogios. Mas eu confesso que eu falo para eles, eu queria que vocês fossem aqui quem vocês são na casa das pessoas, tão educadinhos. Porque aqui não acontece, sabe, tanto assim. E sabe por quê? Porque tem a mãezinha que eles sabem que amam e que vai fazer. Sabe por que hoje eu vejo assim? Que eu tô conectada com as coisas do Senhor. Mas eu já briguei demais. E sabe o que acontece quando eu brigava demais? Eu ficava desgastada. E eu plantava essa coisa ruim na vida deles. Muito. A gente não pode ser assim, né? Nunca. Não pode. Existe aí outro assunto que a gente pode tratar aqui numa outra palavra, sobre a questão de ensinar, de exortar, de educar. Mas o que eu quero trazer para você nesse momento é o seguinte. Eu cheguei com planos e aí eu me dei conta que eu tinha que lavar uma loucinha que estava na pia, porque se eu deixar para mais tarde vai ser péssimo. E eu tinha que dar conta de lavar umas roupinhas, porque amanhã eles têm aula. E aí eu tinha que preparar o uniforme e tudo mais. E se eu deixasse para mais tarde seria péssimo. E aí quando eu fui ver a roupa suja, eu descobri que estava cheia de roupa embolada no armário. Então eu fui arrumar e exortei, mostrei que tem que ficar arrumado. E aí estou aqui agora trazendo essa palavra para você, compartilhando, porque assim como um dia isso foi bênção na minha vida, eu tenho certeza que vai ser na sua também. Eu poderia ler apenas o versículo 17, que diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas eu vou ler para você a partir do 12. As virtudes devem ser cultivadas. Eu peguei até a minha Bíblia, que foi quando eu descobri o amor de Deus. Vou mostrar aqui para você. Em 2007. E cada vez mais que a gente aprende, que a gente pratica, que a gente obedece, como o resultado, a colheita, como é bom. Sabe o que é bom? A tranquilidade. Tem gente que costuma dizer assim, que não tem... isso não tem preço, de tão maravilhoso que é, né? Eu vou te dizer que tem, custa bem caro, mas vale a pena. Olha aqui, vamos ler junto. Tô falando com você baixinho, já reparou? Para não acordar, porque também tem os que estão descansando. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se você perdeu aí, é Colossenses capítulo 3, versículo 12. Agora vamos para o 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ai, gente, que palavra incrível. Seja a paz de Cristo. Falei com vocês há pouco aqui, né? O árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra, até para exortar. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, eu quero te falar que qualquer coisa que você faça, não se sinta sobrecarregada. Se não está fazendo para ninguém, ainda que pareça, aos olhos do mundo, cuidado para também não ser boba. Mas se você ensina, se você educa, se você sente o carinho, o amor, se você sente esse tratamento com você, cuidado com essa coisa de você querer estar ali. Não, você tem que fazer isso. É um absurdo. Poxa, por que ninguém pega? Por que ninguém faz? Por que só eu? Por que não tá brincando? Por que o outro tá dormindo? Por que eu... Esquece isso, amada. Tudo que fizerdes, fazei como que para Cristo. É para Ele. É uma oportunidade que Ele está te dando. Pense nisso. Você não está fazendo para as pessoas, ainda que pareça. Cristo está te dando uma oportunidade. Você está fazendo em gratidão ao que Ele te proporciona hoje. E o amanhã virá a partir de tudo isso na sua vida. Plantio e colheita. Que o amor de Cristo possa superabundar na sua vida. Amém?